Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Autismo do Bem. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, são duas crianças muito bacanas, que eu não vou falar nome, nada, eles que vão se apresentar, mas antes eu queria dizer que eles têm um sentido especial para nós. Eles não sabem, mas eles estão trabalhando como terapeutas do Benjamin esse ano. E vocês vão entender por quê. Né? Eles são colegas de turma do Benjamin, estão nos ajudando em muitas missões que a gente tinha esse ano com o Benjamin e a gente está tendo muito sucesso. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês o que está acontecendo em sala de aula, fora da sala de aula, que está colaborando para o desenvolvimento do Benjamin e, é claro, que está colaborando para eles também entenderem o mundo neurodiverso. Obrigada, tá? Theo e João, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Primeiro, Theo, fala o seu nome todo para nós, a sua idade, o seu time de futebol e o que você mais gosta de brincar. Você já falou, mas eu me chamo Theo e eu... Seu sobrenome, Theo. Theo Mendes Paulino. Ok. Sua idade Eu tenho 9 anos. e o seu time de futebol? Flamengo. Flamengo e Nação Rubro-Negra. E o que você mais gosta de brincar? Ou de fazer, assim, digamos, seu hobby? Jogar vôlei. Jogar vôlei. E você? Prazer, João Victor. João Victor Mendes Paulino. Tenho 9 anos. Torço pro Flamengo também, mas o Ben sempre quer que eu torça pro Cruzeiro. Ele tava querendo te distorcer aí, né? E o que você mais gosta de fazer, João? O que eu mais gosto de fazer é jogar bola. Pode ser qualquer esporte, com qualquer bola, eu adoro. Você gosta de dançar também? Eu adoro dançar. O João dança, gente, muito legal. Agora, gente, é minha vez, tá? Então, para quem não me conhece a fundo ainda, eu sou a Marissa Souza, eu sou jornalista, eu sou mãe do bem. Time de futebol, olha só, quando eu torcia para algum time era o Botafogo, mas tem muito tempo que eu não torço. E agora o Benjamin tá tentando me convencer a ser Cruzeiro também. Eu acho que eu vou ter que comprar uma camisa do Cruzeiro, ir no jogo e tal. E o que eu mais gosto de fazer é praticar esporte. Eu gosto de fazer corrida, eu gosto de jogar vôlei também, Theo, bastante. Futebol também. Agora eu tô tentando ensinar o Ben a jogar futebol e eu tô relembrando, quando eu era criança, eu jogava muito com meu irmão. E eu tô relembrando o quanto que futebol é legal, não é? A gente gasta muita energia, corre pra lá, corre pra cá, muito legal. E aí, gente, quero começar batendo um papo com vocês sobre essa missão que vocês encararam esse ano, que foi ajudar o Ben a se desenvolver, fazer amizade, se enturmar. E todo mundo aqui conhece a realidade do Ben, que o Ben é uma criança com transtorno do espectro autista. Vocês sabem o que é autismo? Eu queria que vocês contassem o que vocês sabem sobre o autismo, do jeito de vocês. Como você vê, assim, igual quando você olha para o Benjamin, o que você olha nele que você fala assim, isso no Ben é diferente? Ele tem muitas coisas diferentes, porque ele é igual, mas só que ele é neurotípico e o cérebro dele é neurotípico. E o meu é... eu esqueci. Não, o seu é neurotípico e o dele é atípico. O dele é O meu é neurotípico, o dele é atípico. No dia a dia lá na escola, o que ele faz de diferente, assim, você acha? Igual, ele tem, mas os focos dele, que é mapa. Então, quando é um projeto, ele pede para fazer um projeto sobre como a Europa foi descoberta. Ele Entendeu? sempre pega aquele tema ali. Você sabe alguma coisa, João, sobre o autismo? Tenta sempre pegar o tema mais próximo daquele. Você percebe um pouco que o sistema da minha cabeça funciona diferente. Tipo, em um shopping center, essas coisas, você vê que ele às vezes fica um pouco nervoso. Agora, comigo, eu me sinto bem, entendeu? Eu não sinto nada. Agora, você vê, ele sempre tem um hiperfoco para uma coisa. Todo autista tem um hiperfoco. E o hiperfoco dele é sempre para mapas. Às vezes ele fica triste quando ele não tá igual aos amigos. E é até que difícil para ele. Ele, sempre que você fala com ele entende no literal. Entendeu? Tipo, eu sempre
eu e o Theo, a gente sempre acolheu bem, a gente sempre percebeu essas diferenças. E eu sempre tento o máximo fazer os projetos com o Ben. Já é o nosso segundo projeto junto. Eu e ele, a gente tá fazendo sobre as coisas da Europa. Que legal! Para que eles estão falando de projetos, gente, porque o Theo, o João e o Ben estudam numa escola de projetos. Então é uma escola que tem uma metodologia diferente, né? Eles fazem vários projetos, valendo pontos, como se fossem provas, e eles desenvolvem artefatos, né? Fazem pesquisas mais a fundo. E aí o João está contando que ele faz os projetos junto com o Ben, Sim. né? E quando vocês conheceram o Ben, o Theo conheceu, foi no futebol, Theo? Foi. E lá depois, na escola, você viu que ele estava na sua turma. Sim. E era estranho, era difícil para vocês? No início ele conversava muito com vocês. No início, como foi até ele começar a conversar, assim? No início, você sempre via que às vezes ele não conversava muito com a gente. No início, ele acabava mexendo nessas coisas e a gente ainda não compreendia tanto assim. Aí depois a gente foi ficando mais amigos, a gente foi conversando mais, a gente foi acolhendo ele, a gente foi começando a ficar cada vez mais próximo dele. Aí você percebia que antes ele não conversava muito com a gente, ele mexia nessas coisas, a gente acabava ficando irritado. Tipo, ele pegava na mochila de vocês, as coisas de vocês, não é? Exato. Ele Mas- faz. O Ben sempre fez isso, gente, desde criança, quando ele não era verbal na outra escola, porque ele não tem habilidade social, então ele não percebe que a coisa do outro não é tão natural como para as outras crianças, que, ok, eu não vou pegar sem pedir a permissão. Então ele fazia isso. Agora que a gente está na terapia ensinando para ele o que é habilidade social, que ele tem que pedir, né? E aí você imagina para eles. O que vocês pensavam? Gente, que menino entendi, doido! Tipo, é muito bom que ele tenha achado a Hub, que é uma escola que sempre tratou ele muito bem. A gente trata ele muito bem. E no início começou meio difícil, mas depois encaminhou pra gente ficar mais amigo. E, tipo, do início do ano ele não conversava tanto com a gente, ele pegava nessas coisas. Agora ele não pega nessas coisas. Ele, até pra falar, ele pede. Ele pede as Eu coisas, também né? peço pra falar. E você, Theo, o que você Quando achava eu no conheci início? ele, não gostava nada dele. Ele porque eu ficava muito irritado. Que ele pegava suas coisas sem pedir, né? Por outra coisa também, eu não gostava dele. Porque ele, igual, você tava sentado, ele sentava em cima de você. Aí você tá ali com o negócio na mão. Ele pegava, ele bebia na nossa garrafa. Ele antes pegava, bebia. Aí eu não gostava nada dele. Aí depois comecei a entender que ele era autista, que Não tinha Era essa habilidade, né? era mais difícil pra ele. Porque lá na escola tem bastante crianças autistas. Igual, mas tem crianças, o Matheus, ele não é verbal. Ele é verbal, mas é pouco. Ele não fala igual o Benjamin fala. Também tem o Maurício, que ele não é verbal mesmo. O Maurício não é verbal. Mas é porque ele tem só 70% do glóbulo parental desenvolvido. Entendi. E aí, eu também acredito que sua mãe foi falando com vocês, né? Que isso era um comportamento de uma criança autista, que era diferente, que talvez vocês não conheciam ainda. Mas eu entendo vocês, é difícil mesmo. Eu imagino eu lá na escola com as minhas coisinhas e tal, aí alguém pega as minhas coisas. Mas aí depois, vocês perceberam que com o tempo também ele foi melhorando isso, ele foi aprendendo? Antes, quando ele começava a ler, Hum. ninguém entendia nada que ele lia. Hoje, quando ele lê, a gente entende, ele tá lendo melhor que eu e o João. Tipo, no início, ele fazia conta de matemática mais ou menos, não era tão bom. Agora, ele tá melhor que a gente. O Ben sempre foi uma criança meio destacada das outras. E agora ele começou a melhorar bastante. Do início do ano pra cá, a gente tem uma grande diferença. Legal. E aí, como é que era pra vocês, assim? Tinha hora que ficava difícil, aí vocês
conversavam com a professora ou com o tempo vocês foram entendendo ele, foram vendo que ele foi mudando? No início foi, mexe nas minhas coisas, as coisas a gente reclamava muito, a gente falava muito com a professora, e ela tentava explicar pra gente, do mesmo jeito a gente continuava, e cada vez mais, continuava cada vez mais insistindo e falando, não, gente, tá mexendo nas minhas coisas. Tipo, antes, uma coisa que é muito fora do normal, fora do padrão, é que às vezes o Ben, quando ele ficava nervoso, às vezes ele te batia. Às Não. vezes. Nunca. Quê? Ele nunca bateu em ninguém. Ah, Nunca. às vezes ele ficava estressado, ele ficava fazendo isso em você, perto de você. Às vezes ele até, tirava, ficava nu. E a gente depois foi entendendo e ele não faz mais nada disso. Sim. Ele sempre tinha no início alguns movimentos mesmo de desregulação, né? Sim. E é difícil ali controlar e tal. Aí depois que vocês foram pegando amizade, tentando entender mais, vocês foram achando alguma coisa nele legal, assim, do fato dele ser diferente? O Benjamin, ele também sempre quis ser o primeiro. Primeiro em tudo. Não pode ser terceiro, segundo, tem que ser o primeiro. Ele não aceita, né? É. Ficar atrás na fila, perder. É algo que a gente tem que ficar ali também batalhando na terapia e tal. E aí isso incomoda o grupo todo, porque cada hora é um que ganha, né, gente? Tem que ser assim. Essa coisa dele ter interesse por coisas, por temas específicos, tipo mapa e tal. No início vocês achavam isso estranho ou vocês achavam que isso era legal? Como é que era pra vocês quando vocês depararam com isso? No Muito legal. início a gente começou vendo, uau, eu nunca vi uma criança que faz mapas. E no início a gente não via como, um dom, uma habilidade que ele tinha. A gente via só como mais uma pessoa que faz essas coisas. Depois a gente começou a se interessar mais e ele sempre fez muito bem. Isso é um dom dele, é uma grande habilidade que ele tem, que ele usa muito e fica muito bom. E a gente deu de presente o Joatlas pra ele no aniversário dele e até hoje ele usa, ele amou. Ele carrega o Joatlas pra todo Pra lugar, todo gente. lugar. No domingo ele vai pra escola bíblica e ele leva o Joatlas dele. Eu adoro o Joatlas. Ele adora. Você achava legal também essa coisa do mapa, Theo? Muito. É? Não, eu fui aprendendo muita coisa com ele. Eu não sabia que Antártica era continente, eu não sabia. Aí esse foco dele faz a gente querer Sim, exatamente. estudar Não, eu isso, já né? aprendi muita coisa com ele. No início, quando eu ainda não sabia sobre mapas, essas coisas, ele começou a ir fazendo comigo. Eu fazendo o projeto com ele sobre a descoberta da Europa, não foi eu que dei o palpite pra fazer, não foi ele que deu o palpite. Falou, eu quero fazer digital. Não, foi eu que decidi fazer, entendeu? Eu comecei a me interessar bastante. Que legal. Nossa, foi muito bom. Aí vocês fizeram o artefato, né, Sim. da torre, foi muito legal. Tem artefato. E aí, eu acho, assim, eu posso falar como mãe, que vocês também acabaram influenciando ele com o futebol. Porque ele não estava interessado no futebol, ele não queria saber de futebol, eu já tinha tentado. E aí ele resolveu gostar muito de futebol. Vocês falam sobre futebol lá com ele? Vocês jogam? Como é que é essa questão do futebol? Sim, a gente joga a bastante. gente foi falando sobre futebol e depois a gente começou a jogar e jogar muito. A gente sempre jogou muito. Ele começou a se interessar, mas antes você vê que ele queria muito e não conseguia, entendeu? Ele se esforçava e era um pouco difícil pra ele. Pra você parar pra pensar que ele hoje em dia é muito bom jogando em si, você vê que, pra uma criança neurotípica, com essa coordenação motora que ele tem, é impecável. Muito Atípica. boa. Atípica. Atípica. Vocês estão ensinando ele, né? Sim, um pouco. Você gosta de falar de futebol com ele, Theo? Você provoca ele? Não? Você não fala com ele assim, Eu você falo sabia com que o Flamengo é o João que fala, Sim, mas do eu falo Flamengo? mais. É legal. Eu vejo assim, o Theo, por exemplo, quando entra dentro do carro, a gente vai buscar eles, né? Aí o Theo sempre lembra ele, né, Theo? Olá, bem, bom dia, de cumprimentar, né? Que é uma habilidade social, gente, cumprimentar, despedir,
que as crianças autistas, elas têm desabilidades sociais, digamos assim, né? Então, para eles não é muito normal cumprimentar, a cabecinha deles não pede. E o Theo sempre lembra ele, ensina, por isso que eu tô falando que eles funcionam como terapeutas do bem também, né, Theo? É porque eles não... Eles, igual eu, tô pensando em você. Eles pensam em tudo que tá ao redor. Entendeu? Num shopping center, às vezes, já teve uma vez que eu tava com uma criança autista no shopping center, uma outra, e tipo, ela ficou muito irritada, já que ela tem, uma hora ela quer prestar atenção em uma coisa, outra hora ela tem que prestar atenção em outra. Quando eu era pequeno, minha mãe tentou ver também se eu era autista, mas não. Eu não sou do mesmo jeito. Se você quer focar algo comigo, você tem que tirar tudo ao redor, porque senão eu também fico muito foco. Porque é muito estímulo, né? É difícil a gente, às vezes, para estudar, para concentrar, eu né? tenho TDAH, mas eu não tenho TEA. Sim, legal. E como é para vocês? Vocês acham que é legal ter um amigo autista? É desafiante, eu sei. Igual no início tem algumas coisas que eles Tem algumas fazem, coisas que né? vocês fazem, tipo, você acha que no início na sua mente, você acha que é de boa, é só mais uma pessoa que tá fazendo isso porque sim, mas depois você vê e começa a perceber. Sim, e pode incomodar um pouco. E às vezes a gente Isso pensa incomoda. também assim, não gosta de mim, né? Não gosta de mim, Não é? chato. É, No início a gente nunca ficava perto do bem, a gente sempre não gostava do bem, sempre se afastava do bem. Agora não, agora a gente vai pra aula junto. que legal. Você gosta de ter um amigo autista, Theo? Você acha que aprende com ele? Sim, muito. Por quê? Porque algumas coisas a gente ensina ele, é uma troca de ensinamentos. Algumas coisas, igual no português, ele não era tão bom, ele não lia tão bem. Aí a gente começou a ler livros com ele. Aí ele foi desenvolvendo. E eu, sem nada de geografia. Não, mas agora você tá sabendo, tá? Vamos ver. Eu não sabia nada de geografia. E aí ele acabou fazendo com que todo mundo na sala gostasse de geografia, né? No início a gente era 5. O Teodoro, o Marcelo, eu, o Theo e o Ben. Mas agora a gente é só 3, porque o Teodoro ele saiu e o Marcelo também. Ou seja, é tipo uma aula particular. Tipo, a nossa tia sempre tenta fazer que a gente faça ou 2 projetos só ou um projeto só. Entendeu? Legal. Porque às vezes é sempre eu fazendo o projeto com o Ben e o Theo às vezes separado. É o segundo projeto consecutivo que eu faço com o Ben. E a gente tá indo muito bem, a gente eita. A gente sempre começa a perceber que ele tá melhorando, ele consegue fazer as coisas muito bem e ele é excepcional fazendo projetos. Ele me ensinou muito de geografia. Legal. Então, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho. Qual que é a mensagem, Theo, que você gostaria de dizer para outras crianças sobre inclusão? A inclusão, ela você tem que entender que a criança atípica, ela tem certas dificuldades. Então, ela passa por você, não te dá bom dia. É porque elas têm, digamos, desabilidades. E também, quando ele dá uma crise, não vai falar, ah, não, ele não é comportado, não sabe se comportar. Não, é porque, às vezes, essas crianças têm dificuldades para lidar com a vida, com essas coisas, com coisas do dia a dia. Certo, obrigada, Theo. Lindo sua mensagem, você já entendeu tudo. E você, João, qual a mensagem você quer deixar? É que a inclusão não se faz com discurso, não se faz tentando mostrar que não é aquilo, eu tenho que fazer isso. Não, é acolhendo. É acolhendo, mostrando que ele não pode fazer isso. Tentando mostrar o mundo para uma pessoa que, por dentro, não tem um cérebro completamente formado. Tem um cérebro um pouco fora do normal. Sempre vai ter foco em algo, sempre vai gostar muito mais de algo do que de outras coisas. É você acolher aquela pessoa sabendo que ela é igual a você.
Não, como outras pessoas acham, não, ele é autista, ele não é igual eu. Não, ele tem o cérebro mal formado. Não, ele não é. Ele tem o cérebro até um pouco melhor formado que o seu, para algumas áreas. Ou seja, o Ben foi uma pessoa que sempre que me ensinou muito e eu ensinei muito ele. É isso. Você tem que se tratar um autista como você se trata, não como você está tratando qualquer pessoa. Você está tratando como você se trata, como você merece ser tratado. Lindo. Obrigada, tá, João? Linda mensagem. Você também, tá, Theo? Viu, gente? Que coisa legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido com o Theo e com o João, né? E eu quero agradecer demais a eles e também a família, né? A gente sabe que por trás, né, Janice? A Janice está aqui acompanhando com a gente nos bastidores. Tem todo o trabalho de uma mãe, de um pai e assim, com muito esforço para fazer com que eles, tão novinhos, já entendam sobre o poder da inclusão, sobre a neurodiversidade. E é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui, tá? Não se esqueçam de seguir os nossos canais, de se inscreverem aqui no YouTube, também no nosso TikTok, no Instagram e ajudar a gente a espalhar todas essas informações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.